Salve galera, Google Tips na área, pra gente fazer mais um vídeo de análise aí dos jogos dessa sexta-feira, dia 2 de junho. Galera, eu separei aqui 5 jogos que eu vi valor aí, que eu consegui encontrar alguma oportunidade e vou compartilhar aqui com vocês. Bora pra minha tela? Antes da gente começar aqui, galera, se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí, deixe o like no vídeo, porque pra gente é muito importante esse feedback, pra gente saber se você tá curtindo esse tipo de vídeo que a gente faz, esse tipo de análise. Já se inscreva pra não perder nada, porque todos os dias tem vídeo de análise aqui no canal, fechou? Então, como eu comentei, galera, eu separei 5 jogos e o primeiro foi do Campeonato Italiano aqui, última rodada, Sassuolo e Fiorentina, um jogo que eu já fiz a minha pré-análise aqui e eu identifiquei que ambas as equipes não têm tanta responsabilidade nessa partida, tá? Chegamos na última rodada, a Fiorentina não se classificou para nenhum campeonato europeu, nem o Sassuolo, as duas equipes também não têm chance mais de serem rebaixadas no campeonato, por isso até que essa rodada, esse jogo foi antecipado na rodada, né? Porque ele não tem tanta importância para as equipes como outras partidas. Acredito num jogo aberto, porque ambas as equipes vão tentar vencer o jogo para conseguir uma posição um pouquinho melhor na tabela, para conseguir uma premiação maior. Então acredito num jogo aberto, com ataques para os dois lados e um jogo de gols. Olhando as estatísticas aqui de Sassuolo e Fiorentina, o mercado de gols me chamou muita atenção. Dos últimos 10 jogos do Sassuolo, eles fizeram gols em 8 partidas e a Fiorentina, mesma coisa. Nas últimas 10 partidas, conseguiu fazer pelo menos um gol aí em 8. Ou seja, em 80% dos jogos de Fiorentina e Sassuolo, dos últimos 10, eles fazem pelo menos um gol aí. Outra estatística que me chama a atenção também aqui, galera, são os confrontos diretos, né, entre Fiorentina e Sassuolo. A gente pode ver aqui que dos últimos 5 jogos entre eles, bateu uma linha de ambas marcam, né? Ambas equipes fizeram pelo menos um gol. O último jogo 2-1, 2-1, 2-2. Geralmente confrontos entre Sassuolo e Fiorentina são confrontos, são jogos onde temos aí gols para os dois lados. Na Bet365, lá no mercado de gols, o mercado também está me falando a mesma coisa, que a probabilidade de sair gols nesse jogo é alta. A gente tem uma odd de 1,50 aí para uma linha de mais de 2 gols nessa partida. Só que o mercado que me chama a atenção aqui é o mercado de ambas marcam, tá? Uma odd de 1,44 para os dois times fazerem gols, né? Para ambos os times marcarem. Porém, eu não vejo valor em pegar essa linha pré-live. Se fosse fazer alguma operação nessa partida aqui, eu aguardaria o jogo iniciar, aguardaria uns 10, 15 minutos e caso o jogo atenda as expectativas, né, de um jogo aberto com ataque para os dois lados, aí sim pegaria numa odd mais valorizada, uma odd mínima de 1,61, pegaria esse ambas marcam nessa partida aqui. O segundo jogo que nós temos aqui que eu separei, galera, é um jogo do Campeonato Brasileiro Série B. Os próximos 4 jogos separados aqui são da Série B, né? A grade de sexta-feira ela não é das melhores, como eu comento sempre nos stories, nos vídeos que eu posto. Dia de segunda e dia de sexta não são os melhores dias para operar, né? Porque a grade ela é um pouquinho pior. Então a gente não tem tantas opções como a gente tem nos finais de semana, ou na terça, na quarta e na quinta, que a gente tem aí Libertadores, Sul-Americana, enfim, ou até a Copa do Brasil, no caso aqui do nosso futebol brasileiro, né? Segundo jogo que eu separei aqui, galera, é o jogo entre Botafogo e Tombense pela Série B. O Botafogo que está melhor colocado que a Tombense na tabela, né? A gente vê a classificação da Série B aqui. O Botafogo hoje é o 7º colocado e a Tombense está na zona de rebaixamento, está em 18º lugar. A gente pega as estatísticas aqui dos últimos jogos das equipes, né? O Botafogo, que das últimas 5 partidas perdeu 2, venceu 2, empatou 1, não tá numa fase maravilhosa, porém a Tombense dos últimos 5 jogos aí são 4 derrotas, um empate, vários jogos sem vencer já, né? Várias partidas sem vencer. A última vitória foi lá no dia 23 de abril contra o Ituano. Então, a fase da Tombense não é muito boa. Se a gente pegar os últimos jogos do Botafogo aqui, eles vêm de uma vitória contra o Mirassol em casa e um empate fora de casa contra o Atlético Goianiense, que é um bom resultado, né? O Atlético Goianiense é um dos melhores times da Série B, só que o Botafogo agora jogando em casa vai com tudo para vencer, ainda mais que joga contra um time inferior que a Tombense e que também está numa fase pior. Tava até olhando no Globo Esporte aqui, a primeira notícia que a gente tem sobre o jogador Vidal, falando aí que partida em casa é para vencer, né? Tem uma sequência de jogos em casa, então o Botafogo vai com tudo para vencer aí, entrar no G4, né? E tentar ficar por ali. Bom, aqui na Bet365, galera, a gente tem um leve favoritismo aí pro Botafogo, pagando uma odd de 2 para a vitória do Botafogo e uma odd de 4 para a vitória da Tombense. Eu concordo, tá? Eu acho que o Botafogo é um leve favorito para essa partida, acredito na vitória, mas os mercados que me chamaram a atenção aqui para essa partida foram os mercados de empate anula aposta,
a gente tem uma odd aí de 1,44 por empate anula, que quer dizer que a gente fica com o green se o Botafogo vencer, a gente fica com o reembolso se o jogo empatar e a gente fica com o red se o Botafogo perder essa partida, que é o que eu acredito que não aconteça, tá? Um mercado muito bom aqui também é nas odds asiáticas, nesse handicap asiático mais opções, um handicap menos 0,25 para o Botafogo aí, que também a gente precisa de uma vitória para dar green. Se empatar, a gente fica com meio reembolso e meio red. Se perder, a gente fica com red integral. E mais um mercado também que chamou atenção para essa partida foi aqui no mercado de especiais, para o Botafogo vencer uma das partes, tá, galera? Como eu falei, acredito numa vitória do Botafogo de São Paulo aí, mas para a gente não se expor tanto ao mercado, eu vejo valor nessas três linhas, ou um empate anula, ou um handicap menos 0,25, ou para o Botafogo vencer uma das partes, vencer ou o primeiro ou o segundo tempo, fechou? O terceiro jogo que eu separei aqui, galera, é Ceará e Chapecoense, também pela Série B, jogo aí às 19 horas, às 7 da noite, né? E, cara, aqui nós temos algumas curiosidades, né? O Ceará vinha de 3 vitórias seguidas, como vocês podem ver, nos últimos 5 jogos do Ceará são 2 derrotas e 3 vitórias. Eles vinham de 3 vitórias seguidas, 3 boas vitórias, sendo 2 fora de casa. Porém, na última partida em casa aí contra o Novo Horizontino, acabou tomando um 3-0, né? E agora tem mais um jogo em casa para se redimir e voltar a vencer. A Chapecoense não tá tão bem não, né? A Chape tá lá embaixo na tabela. Se a gente vê na classificação aqui, a Chape está na beira da zona de rebaixamento com 9 pontos ali. Então a Chape não pode perder esse jogo também, né? Porque dependendo dos resultados pode entrar na zona de rebaixamento também. E aqui nós temos uma curiosidade, galera. Por quê? Porque o Ceará em casa não joga tão bem e a Chapecoense fora de casa não joga tão mal. Então aqui teria um certo valor a gente pegar alguma coisa a favor da Chapecoense, porém o time do Ceará é muito superior. E o que a gente pode ver aqui que no mercado de gols são equipes over, pelo menos nos últimos jogos, né? Dos últimos 5 jogos do Ceará, uma linha de mais de um gol, ela bateu todas as vezes. E nos últimos 5 jogos da Chapecoense, uma linha de mais de um gol na partida, bateu 4 vezes. Então são times que vêm fazendo e levando gols nas suas partidas, né? Como eu falei, a linha de mais de um gol vem batendo quase todas as vezes nos últimos jogos aí. Tava dando uma olhada nesse jogo aqui na Bet, galera, e o mercado ele tá dando um favoritismo para o Ceará aí, como eu comentei, né? A fase do Ceará é melhor, tá melhor colocado na tabela. Tem um time um pouco superior que o da Chapecoense, então o mercado está entendendo isso. Essa leve superioridade aí do Ceará, um odd 1,70 para o Ceará vencer a partida. Porém, como eu disse, o Ceará em casa não vem jogando tão bem e a Chapecoense fora de casa não vem jogando tão mal. Então me deixa um pouco inseguro para pegar uma linha de uma vitória seca para o Ceará nessa partida. Eu acredito que é jogo para gols das duas equipes ou para mais de um gol mesmo. Às vezes um time abre o placar, o outro vai para cima no contra-ataque, o outro mata, enfim. Eu gostei bastante, galera. Eu vejo muito valor nessa linha de mais de um gol na partida aqui, a 1,36, mas não para pegar essa linha pré-live. Isso aqui é para a gente esperar o jogo começar e pegar no ao vivo, quando valorizar para 1,57, 1,61. Essa linha, ela tá muito boa, de mais de um gol, porque as estatísticas dizem isso pra gente. Os últimos confrontos aí, os últimos jogos desses dois times são jogos over. O próximo jogo aqui, galera, o quarto jogo, né, do dia, é o jogo entre Criciúma e Atlético Goianiense, um jogo bem interessante. Dois times de cima, da parte de cima da tabela, né? O Criciúma, quarto colocado aí, tá no G4. O Atlético Goianiense, um dos melhores times da Série B, apesar de estar apenas em sexto lugar. É um time muito qualificado, um time muito bom, que começou bem demais a Série B e depois deu uma caída, né? Se a gente olhar aqui nas estatísticas dos últimos jogos, a gente vai notar que o Criciúma começou o campeonato muito bem, ganhando de todo mundo. Já nos últimos 5 jogos não vem tão bem. O Atlético Goianiense também, mesma coisa, pegou uma sequência boa de vitórias, mas se for pegar somente os últimos 5 jogos também, não vem tão bem assim. Porém, galera, o time do Atlético Goianiense, como eu tô falando, é muito qualificado. Se a gente pegar os últimos 10 jogos do Atlético Goianiense, galera, eles fizeram gols aí em 8 partidas, né? O Criciúma é um time que não toma tanto gol, porém, como eu tô falando, o time do Atlético Goianiense é qualificado e eu acredito num gol do Atlético Goianiense nessa partida, ainda mais se a gente pegar os últimos confrontos direto aqui, a gente vai ver que no histórico recente, o Atlético Goianiense sempre faz pelo menos um gol no Criciúma aí. Lá no mercado da Bet, para essa partida, eu gostei muito de uma odd 1,50 para o Atlético Goianiense marcar um gol nessa partida aí. A gente entra aqui no mercado de gols,
para o Atlético Goianiense, mais de 0,5 gols para o Atlético Goianiense nessa partida, tá pagando aí 1,50 e eu vejo muito valor nesse golzinho aí do Dragão. Acredito que é uma operação que bata no primeiro tempo. O último jogo aqui que eu separei, galera, para essas análises é o jogo entre Vitória e Ituano. Vitória, que é o líder do campeonato aí, tá muito bem, né? Tem 19 pontos na ponta da tabela. O Ituano é o 13º, um time que deu muito trabalho para os grandes aí no Campeonato Paulista. E se a gente olhar as estatísticas recentes aqui, a gente vai ver que o Ituano não tá tão bem assim, né? O Vitória não tem muito o que falar, começou muito bem, pegou 2 derrotas, voltou a vencer na última partida, empatou contra o Avaí. O Ituano que não vem tão bem. As últimas 10 partidas são 6 derrotas aí. O Ituano não começou a Série B tão bem, não atendeu as expectativas aí que muita gente esperava, né? O Ituano melhor nessa Série B. E para esse jogo aqui, galera, eu acredito que a chance do Vitória se distanciar um pouco do Novo Horizontino na tabela, né? Como a gente viu ali, o Vitória é o líder com 19 pontos, o Novo Horizontino, o Vila Nova e o Criciúma tem 17, ou seja, estão 2 pontos atrás. O Vitória joga em casa com a força da sua torcida, então para esse jogo aí eu vi muito valor na vitória seca do Vitória a 1,61. O mercado também está dando esse favoritismo para o Vitória e é a operação que eu vejo valor. Até esse pagamento antecipado eu acredito que pode acontecer até no primeiro tempo, né? O Vitória abrir um 2-0 aí e essa operação acabar pagando antecipado. Pelas fases, né, de Vitória e Ituano, pelos momentos, né, pela classificação e a chance de se distanciar na tabela, essa é a operação que eu mais vejo valor para essa partida aqui. E galera, fazendo uma retrospectiva aqui então sobre as análises do dia, Sassuolo e Fiorentina, ambas marcam, porém não entra pré-live. Espera o jogo começar, espera a odd valorizar e pegar aí no mínimo 1,61 nessa operação. Botafogo e Tombense, espera o jogo começar. Se o Botafogo realmente começar muito superior a Tombense, pode pegar o handicap menos 0,25. Ceará e Chapecoense, over 1,5, mas também não compensa pegar pré-live a 1,36. Então espera o jogo começar, bater 1,57, 1,61 é uma boa operação. Criciúma e Atlético Goianiense, um gol do Atlético Goianiense pré-live tem um certo valor pegar, mas eu também esperaria essa linha bater 1,61 para pegar esse golzinho do Atlético Goianiense, ou até esperar o jogo começar, quem sabe o Criciúma abre o placar e a gente entre aí no handicap menos 0,5 para o Atlético Goianiense, pelo menos empatar essa partida aí. E Vitória e Ituano, a vitória seca do Vitória, essa operação sim tem valor pegar ela pré-live, porque essa odd 1,61 tá muito boa para essa vitória do Vitória. Então galera, foi isso. Se você gostou das análises, deixa seu like aqui e comenta também se você concorda com as minhas análises, se você discorda de alguma coisa, é importante também para eu saber aqui, beleza? Tem vídeo todos os dias de análise, então não deixe de se inscrever no canal para não perder nada do conteúdo. Fechou? Tamo junto, bora pra cima e até o próximo vídeo.